Solicito ao vereador Lenoir que faça a leitura do texto bíblico. Deus reina sobre as nações. Povos todos batem palmas. Aclame a Deus com gritos de alegria, porque Javé Altíssimo é terrível. É o grande rei sobre toda a terra. Ele submete as nações ao nosso poder e coloca os povos debaixo de nossos pés. Escolheu para nós uma herança, o orgulho de Jacó, seu amado. Deus soube por entre nações. Javé é o toque da trombeta. Toque para o nosso Deus, toque. Toque para o nosso rei, toque. Porque Deus é o rei de toda a terra. Toque com maestria. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu trono sagrado. Os príncipes dos povos se aliam com o povo do Deus de Abraão. Porque os grandes da terra pertencem a Deus, e ele subiu para o lugar mais alto. Pronto, senhor presidente. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Rosa do Sul, havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos desta 10ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. E convidamos a excelentíssima senhora Juliana Adjun Frasson, promotora de justiça desta comarca, para fazer parte da mesa durante o trabalho desta sessão, que posteriormente fará uma explanação sobre a proposta de emenda constitucional número 37, que acrescenta parágrafo 10º ao artigo 144 da Constituição Federal para definir a competência para investigação criminal pela Polícia Federal e Civil do Estado e do Distrito Federal, em atendimento ao requerimento PL número 03, de autoria do vereador Anselmo de Souza Bittencourt e Matias Naur da Cunha Cardoso. Seja bem-vindo a esta casa, Excelência. Dando continuidade, submeto à deliberação do plenário do teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação contrária, submeto à votação pelo plenário do teor da ata da sessão anterior. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Ofício número 8 de 2013. O presidente do CDL de Santa Rosa do Sul, Gilvário da Silva de Souza, agradece em nome dos associados e participantes do workshop conjugado à venda pelo empréstimo do auditório da Câmara de Vereadores no dia 16 de abril de 2013, às 19h30. É muito importante ter parcerias entre as entidades representativas do município e por isso nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Gilvário da Silva de Souza, presidente do CDL de Santa Rosa do Sul. Convite. O comandante da 6ª Região de Polícia Militar, Coronel Edione Paissá, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Alfredo Nelson de Carlos, e o comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, Fábio da Silva Lisboa, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de aniversário de 10 anos da Companhia de Polícia Militar de Sombrio. Data 23 de abril de 2013, terça-feira, horas 10h30. Local 2ª Companhia de Polícia Militar, Rua Aniceto Silveira, 799, 9 Brasília, Sombrio, Santa Catarina. A diretoria da Câmara Dirigente Logista de Santa Rosa do Sul tem a honra de convidá-lo para participar da inauguração das novas instalações do CDL de Santa Rosa do Sul.
data 26 de abril de 2013, sexta-feira, às 19h45. Local, sede da Câmara Dirigente Logista de Santa Rosa do Sul. Gilvardo da Silva de Souza, presidente do CDL de Santa Rosa do Sul. Favor confirmar presença até o dia 24 de abril pelo fone 3534-1300. A diretoria da Câmara Dirigente Logista de Santa Rosa do Sul tem a honra de convidá-lo para participar de um bate-papo com a nova diretoria e Conselho Fiscal do CDL de Santa Rosa do Sul, onde estreitaremos laços, mostraremos nossa função e traçaremos metas com o Poder Legislativo, para que possamos trabalhar juntos para desenvolvimento econômico e social de nosso município. Data 29 de abril de 2013, uma segunda-feira após a sessão da Câmara. Horário às 20h30. Sede da Câmara Dirigente Logista de Santa Rosa do Sul. Gilvardo da Silva de Souza, presidente do CDL de Santa Rosa do Sul. Indicação PL número 12. Excelentíssimo senhor Anselmo de Souza Bittencourt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Sul, mestre. A vereadora subscrita com assento nessa Casa Legislativa, pertencente à bancada do PMDB, considerando que as drogas são as principais fontes de diversos problemas nos dias de hoje, onde a violência urbana, a destruição de famílias e a falta de perspectiva são apenas alguns deles. Que a implantação de um conselho antidrogas poderá trazer uma importante integração na ação conjunta e articulada de órgãos federais, estaduais e municipais na luta contra o tráfico e o uso de droga. Vem na forma regimental solicitar que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal desta comuna, indicando àquela autoridade que estude a viabilidade e a implantação do projeto que cria o Conselho Municipal Antidrogas, conforme segue modelo em anexo. Santa Rosa do Sul, 22 de abril de 2013. Vereadora Madalena Aparecida Luiz. Pronto, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Não havendo matéria constante na ordem do dia desta sessão e nenhuma matéria a ser anunciada para a próxima sessão ordinária, desde já convidamos a todos para participar da próxima sessão ordinária, quando esta casa estará entregando a moção número 01/2013 de aplauso ao Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul. Campos, sombrio pela passagem de seus 20 anos de instalação administrativa e educacional. Fica aberto as inscrições para o grande expediente. Neste momento, passamos a palavra à excelentíssima senhora Juliana, promotora de justiça desta comarca. Excelentíssimo senhor presidente, Anselmo de Souza Bittencourt, presidente desta Casa Legislativa, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade para esta promotora de justiça no dia de hoje poder estar aqui nesta casa, ao lado do Poder Legislativo do município de Santa Rosa do Sul,
para que nós possamos discutir ainda aqui muito rapidamente um assunto muito importante, não só para a sociedade catarinense, mas para a sociedade de todo o Brasil, que é a PEC 37. Gostaria de agradecer, cumprimentá-lo cordialmente, respeitosamente por essa oportunidade e estender, claro, e obviamente, esses cumprimentos a todos os membros desta Casa Legislativa. O assunto, eu prometo que tentarei ser o mais breve e objetiva possível, mas sabe como é que é? Promotor de justiça gosta de falar bastante. Isso é comum, vou tentar me conter para não cansar todo mundo provavelmente tem outros afazeres, tem outros compromissos, pretende ir para casa, descansar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, eu juro. Mas o assunto realmente é importante e é por isso que eu solicitei a possibilidade de estar aqui com os senhores e perante a sociedade de Santa Rosa do Sul, que realmente o momento é muito alarmante. Talvez a população não esteja a par do que está prestes a acontecer no Congresso Nacional. A gente tem a impressão, com esse país continental que a gente tem, que Brasília está tão longe da gente, que às vezes as coisas acontecem por lá e a gente nem percebe. Quando vê, o leite já está derramado e as questões, as grandes questões que assolam e que repercutem em toda a sociedade brasileira já aconteceram. E é isso que me traz aqui hoje, falar sobre a PEC 37. A PEC 37, talvez os senhores não sei o conhecimento que os senhores têm a respeito disso, mas a Constituição Federal é a nossa lei maior. Os senhores aqui que estão na Casa Legislativa com certeza sabem muito mais, muito melhor sobre isso do que eu. A Constituição Federal é a lei das leis, é a lei que rege todas as outras leis. E todas as leis que são feitas no âmbito do Brasil, quer seja na Câmara de Vereadores, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja no Congresso Nacional, ela tem que vir de acordo com a Constituição Federal. De modo que qualquer alteração que é feita nessa Constituição Federal, ela vai repercutir diretamente na nossa vida. E por isso que é muito importante que quando há uma alteração na nossa Constituição, isso seja feito de uma forma muito bem estudada, muito bem avaliada, e que a gente tenha exatamente a consciência daquilo que vai acontecer depois. E é por isso que eu estou aqui hoje. A PEC 37 é um processo legislativo, como os senhores fazem aqui nas sessões ordinárias, só que ela é destinada a alterar a Constituição. Ela tem por fim alterar a lei maior do nosso país, a lei das leis. E por esse motivo que tem que ser pensada, que tem que ser avaliada e que tem que ser discutida em toda a sociedade. O que a PEC 37 ela visa? Hoje os senhores receberam um material trazido por mim, por parte, um material institucional do Ministério Público. Ele está sendo avaliado, ele está sendo apresentado em todas as comarcas do Estado. A PEC 37 ela foi nominada, não pelo Ministério Público, mas pelas mais variadas entidades da sociedade civil como PEC da impunidade. E não é por nada que ela tem esse nome, é um nome muito forte e é um nome que tem que fazer com que a gente chame a atenção para essa função, para essa PEC. É realmente a PEC da impunidade. Qual o objetivo dessa PEC? Ela tem um objetivo muito... aparentemente ela não tem maiores reflexos na nossa vida, mas é aí que a gente se engana. A PEC 37, ela visa atribuir o poder da investigação criminal, o poder de investigar crimes das mais variadas complexidades, seja o furtinho que acontece ali na praça da igreja, até os mais articulados esquemas de corrupção, de tráfico internacional de drogas. Ele visa única e exclusivamente atribuir para os delegados de polícia, sejam da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, o poder de investigação. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que todos nós, tanto a mim como promotora de justiça e todos os promotores de justiça do Brasil inteiro, quanto os senhores como vereadores ou componentes de qualquer casa legislativa desse país, serão tolhidos do poder de investigar. Não é só o promotor que não vai mais poder investigar crimes, não é só o promotor que não vai mais poder fazer ações grandes como a gente vê todos os dias no Jornal Nacional, grandes operações, prisão de grandes esquemas, grandes quadrilhas. Os senhores também perderão esse poder de investigar e é por isso que eu estou aqui hoje.
não é só eu que vou perder, não é só o Ministério Público que vai perder. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados também perderão esse poder de investigar. Senhores, não sei qual é o trabalho que os senhores já se desempenharam aqui, eu sou muito nova na comarca, não conheço o trabalho dos senhores, mas espero com certeza ter o poder de conhecer. Mas as casas legislativas têm o poder de instaurar CPIs, e é um importante mecanismo de investigação criminal. Nós temos inúmeros exemplos ao longo desse imenso Brasil de que grandes esquemas de corrupção, de crimes, foram desmantelados e desarticulados por atividades iniciadas nas câmaras de vereadores através de CPIs. E não só nas CPIs, mas também no próprio Ministério Público, nas investigações realizadas no âmbito do INSS, no âmbito do COAF, no âmbito de N outras entidades que têm esse poder de investigação. Então, senhores, é por isso que eu estou aqui hoje. A PEC 37 ela está em vias de ser votada na Câmara dos Deputados. Se passar em turno duplo por 3/5, ela vai para o Senado. E se isso se concretizar, nós teremos o maior retrocesso da segurança pública no Brasil. Nós estaremos relegando a um único órgão, a polícia, o poder de investigar. E tiraremos de todos os outros órgãos o poder de investigar. E aí, o que isso quer dizer? Nós teremos o retrocesso, é muito fácil falar em retrocesso, mas não dá umas situações palpáveis para a gente perceber o que será esse retrocesso. O retrocesso será imediato no seguinte sentido: se os senhores avaliarem esses documentos que eu trouxe para os senhores, ali nós temos apenas alguns exemplos das investigações realizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina aqui no nosso estado. Todas essas investigações, elas serão declaradas inválidas. E todos esses criminosos serão postos nas ruas. Então, o retrocesso imediato já será um golpe duro para a nossa democracia. Porque grandes esquemas de corrupção, grandes esquemas de tráfico de drogas, o caso dos caixeiros, que nós tivemos exemplos aqui na nossa comarca, em São João do Sul, em Praia Grande, que tivemos assaltos em bancos através de explosivos. Isso é uma grande quadrilha de Joinville que foi desarticulada pelo Ministério Público. Nós temos vários exemplos que serão todos declarados inválidos e que aí essas pessoas, esses criminosos, estarão sendo postos em liberdade. Isso será somente o primeiro dos inúmeros efeitos. Daí para frente, não preciso nem dizer, não preciso nem me alongar muito, a possibilidade de relegar unicamente um órgão, investigar, vai tolher toda a liberdade de investigação de todos os outros órgãos. Os senhores, se acaso um dia, tomara que não aconteça, mas se acontecer, de os senhores receberem informações de algum esquema, alguma questão, algum crime que possa estar acontecendo em qualquer seara aqui no município, os senhores não poderão estabelecer uma CPI, os senhores não poderão investigar e os senhores não poderão fazer a diferença na sociedade pelo qual os senhores estão representando. E da mesma forma eu não poderei investigar, os promotores não poderão investigar, os GAECos que contam, os GAECos aqui no nosso estado, nós temos 5, todos eles deverão ser desarticulados porque nós não teremos mais a possibilidade de investigar criminalmente. E todos esses esquemas, desde tráfico de drogas, tráfico de armas, desvio de dinheiro público, fraudes em licitações, fraudes em concurso público, todos esses crimes que não usualmente são investigados pela polícia, eles vão estar aí à mercê e vai virar praticamente uma terra sem lei. Isso no nosso país. Então nós precisamos tomar uma atitude urgente, a sociedade precisa se mobilizar, a sociedade precisa repudiar uma atitude dessa, porque a partir do momento que nós tolhemos a capacidade desses órgãos investigar, nós estaremos dando uma carta branca para os bandidos desse país tomar conta de tudo.
E aí, eu venho dizer uma coisa. E já muito me estendendo, eu prometi que eu não ia me estender muito, que eu não ia cansar todo mundo, e eu vou fazer. Eu só gostaria de dizer o seguinte: hoje em dia, nós vivemos aqui numa comunidade razoavelmente tranquila. Felizmente nós vivemos. Mas eu estou ali na Promotoria de Justiça, eu vejo todos os dias que crimes acontecem e que mesmo numa comunidade tranquila como Santa Rosa do Sul, nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. E a gente pode imaginar que uma situação dessa, não vamos permitir que os promotores, os vereadores, os policiais rodoviários ou qualquer os integrantes do IBAMA, que eles não possam investigar, isso não vai ter reflexo na minha vida, porque isso está longe de mim, porque Brasília fica lá longe. Mas é muito diferente. A criminalidade está aí, e muito mais perto do que os senhores imaginam. Nós temos um problema que da nossa comarca está numa divisa. Nós temos a BR, nós temos os balneários próximos. Isso tudo são questões que naturalmente fomentam a criminalidade. E se os senhores possam achar que aqui é um local tranquilo, os senhores não estejam enganados de achar que esse tipo de crime não acontece por aqui. Eu estou lá na Promotoria de Justiça, eu vejo todos os dias isso. Então, é muito importante que nós possamos investigar e que nós possamos ser um soldado contra a criminalidade. Hoje, infelizmente, a nossa situação hoje é que a criminalidade está tão arraigada na nossa sociedade que nós temos um plexo muito grande de crimes. Nós temos a criminalidade hoje em dia, ela está cada vez mais organizada. Hoje a criminalidade funciona como uma empresa, e uma empresa das boas. A gente não precisa ir muito longe, e não precisa ir muito longe no tempo, para pensar que há 2, 3 meses atrás, o PGC, o primeiro comando da capital, estava colocando a nossa sociedade catarinense sobre um sentimento de histeria coletiva. Nós aqui perto tivemos casos de incêndios feitos por membros do PGC. Eu já fiz inúmeras audiências aqui na comarca de Santa Rosa do Sul com o envolvimento de criminosos do PGC. Então, os senhores acham que aqui não tem disso? Tem sim. É uma criminalidade que está cada vez mais arraigada, é uma criminalidade que está cada vez mais organizada, e a gente não pode deixar que o combate à criminalidade seja feito por um único órgão. A gente não pode deixar que a criminalidade seja combatida por um único órgão. A guerra contra a criminalidade é enorme e só tende a aumentar. E eu sinto informar para todos os senhores que a gente está perdendo de feio para a guerra da criminalidade. Enquanto eles estão cada vez mais se aperfeiçoando, a gente está aqui brigando para ver quem é que vai investigar. Quando na realidade tinha que ser diferente. Nós temos uma guerra, tudo bem. Vamos jogar todos os nossos soldados. Vamos colocar todos os nossos soldados em campo de guerra. Para todos eles trabalharem e para todos eles conseguirem combater esse mal que assola a nossa sociedade. Então, senhores, quando eu vim aqui hoje procurar e pedir para que os senhores pensem sobre a PEC 37, para que os senhores reflitam sobre essa questão. Não pensem como algo longe dos senhores. Pensem como algo que acontece aqui na cidade. E que a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu, como promotora de justiça, como representante do Ministério Público, quero sim ser um soldado no combate contra a criminalidade. E os senhores, como pessoas e representantes do povo de Santa Rosa que são, pessoas respeitadas, pessoas que estão aqui escolhidas pelo povo, acredito que também tenham que fazer igual. Claro que eu não estou aqui dizendo que os senhores têm que fazer ou deixar de fazer, longe disso. Mas acredito que os senhores, com a sensibilidade que os senhores têm, com a preocupação no combate à corrupção, no combate à impunidade, no combate à criminalidade, os senhores podem fazer. Os senhores são formadores de opinião, os senhores são pessoas que estão aqui representando a sociedade de Santa Rosa.
E eu acredito que nós, como representantes da sociedade de Santa Rosa, nós temos que fazer algo. Pelo menos aqui, na nossa parte. Igual aquele lema do Greenpeace, pense globalmente e haja localmente. É isso que eu acho que nós temos que fazer. E dessa forma, já me levando ao final, eu prometi que eu seria rápido, eu gostaria de deixar assim, à disposição para os senhores qualquer dúvida que eu possa sanar relativa à PEC 37, ou qualquer outro fato que o Ministério Público possa estar ajudando os senhores, e dizer que sim, eu acredito que nós podemos, como representantes e como órgãos e representantes dos órgãos e dos poderes constituídos, nós podemos sim fazer com que a sociedade atente para esse problema e que, mais do que tudo, se repudie esse tipo de atitude. Nós não podemos permitir que integrantes do Congresso Nacional, que são procurados por Interpol, que são réus de inúmeros crimes, réus de inúmeros processos, eles legislem em causa própria e em detrimento de toda a sociedade brasileira. Nós não podemos deixar o nosso país à mercê dos bandidos. Nós não podemos deixar o Brasil à mercê dessa criminalidade. Nós temos que fazer algo e urgente. E a partir do momento que essa PEC 37 for aprovada, e eu espero, sinceramente, eu acho que a sociedade não vai deixar que isso aconteça, nós estaremos dando um passo para trás na nossa história. Nós estaremos dando um passo para trás na história da democracia brasileira. E nós estaremos nos igualando a apenas 3 países no mundo. Porque isso é uma verdade. Todos os países, 90% dos países no mundo, têm o esquema de investigação que nós temos atualmente. Isto é, os vereadores podem investigar, o promotor pode investigar, o técnico do IBAMA pode investigar, o técnico do Instituto de Instrumentos pode investigar. Os únicos 3 países que permitem que só um delegado investigue são os 3 países, então são 3 países da África. São a Uganda e outros 2 que eu não me recordo agora. Mas são países que são assolados pela corrupção e assolados pela impunidade. Então, acho que o exemplo dos grandes países de primeiro mundo está aí. Nós estamos seguindo, nós estamos nos mexendo, há muito trabalho por fazer, nós temos muito que correr atrás dessa criminalidade, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E a gente não pode permitir que essa PEC seja realmente aprovada no Congresso Nacional. E, por último, só gostaria de dizer aos senhores, que os senhores refletissem nessa situação. Eu sei que o doutor Riva, o delegado, vai vir aqui. Na realidade, não se trata, por vezes as pessoas tentam trazer a questão da PEC 37 como uma discussão corporativista entre promotores e delegados, e não é absolutamente isso. Eu e o doutor Riva, por exemplo, a exemplo de inúmeras comarcas do Estado, nós agimos em parceria, nós agimos um ajudando o outro em benefício da sociedade da nossa comarca. Tanto é verdade que quando ele precisa de alguma coisa, alguma interceptação telefônica, alguma medida de busca e apreensão, qualquer coisa que vá facilitar a investigação criminal dele, ele entra em contato comigo e a gente está sempre atuando em parceria. Porque é assim que tem que ser. Os órgãos têm que conversar entre si e se juntar, e dar as mãos e atuar como parceiros, porque todos juntos são mais fortes que um só. Todos juntos, trabalhando de forma integrada, conseguirão combater a criminalidade, e aqui na comarca de Santa Rosa não é diferente. O doutor Rivers faz um trabalho excelente, eu confio muito no trabalho dele. Procuro sempre que possível ajudá-lo dentro das atribuições do Ministério Público. E não se trata essa questão da PEC 37 uma discussão corporativista, eu defendendo o meu direito como promotor e o Dr. River defendendo o direito dele como delegado de polícia. Não. É simplesmente aquela questão que eu falava dos senhores. Nós estamos em meio a uma guerra contra a criminalidade, e nós precisamos, não tem por que dividir o trabalho se nós pudermos somar. Não tem por que nós colocar só um trabalhando se a gente pode colocar 10.
com certeza o resultado vai ser muito mais, vai dar muito mais credibilidade, muito mais resultado em prol da nossa sociedade. E eu acho que nós, como pessoas integrantes do serviço público, como representantes da sociedade, e eu, como defensora da sociedade, a gente tem esse dever. E, por fim, eu só gostaria que os senhores, se acaso os senhores concordarem com algo que eu disse hoje aqui, e concordarem com a que a gente não pode se conformar com esse fato de nós perdermos atribuições que somos nossas, minha de investigar, dos senhores de investigar na CPI, de investigarem na CPI. Se os senhores conversassem, se os senhores, se fosse até o caso de nós fazermos um ato público de repúdio ao PEC 37, mostrar para a sociedade de Santa Rosa que nós não concordamos com a impunidade, mostrar para a sociedade de Santa Rosa que nós não concordamos com a corrupção, que nós estamos sim fazendo em benefício da nossa sociedade, para defender a nossa sociedade, em prol da sociedade. Então, se os senhores concordarem, claro, os senhores têm que primeiro ouvir o Dr. Iva, que vai vir e trazer o outro lado da moeda, mas se os senhores tiverem essa intenção, eu estarei à disposição para que nós possamos juntos trabalhar em benefício das nossas atribuições, para que a gente possa fazer o bem da nossa sociedade de Santa Rosa. Então, muito obrigada. Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito, a vereadora Madalena. Uma boa noite ao presidente desta casa, senhor Anselmo, à mesa diretora, os demais vereadores aqui presentes, a promotora Juliana. Uma boa noite. Também uma boa noite aos vereadores aqui presentes, como o Silnei, Dorinha, também o presidente do CDF, Juvago, a imprensa, os internautas e os demais presentes. Uma boa noite a todos. Tenho alguns assuntos para relatar aos presentes, que é a determinação econômica que está sendo implantada em nosso município. Não está sendo contabilizado o prejuízo de alguns setores, como da agricultura. Com os agricultores, com o prejuízo dos agricultores por falta de atendimento. Isso denota a falta de secretário para abranger todas as funções. Pois só a Dorinha, com a sua boa vontade, já fica difícil nas suas atribuições diárias, acredito. E ainda tem que atender a demanda do prefeito dos seus atendimentos diários em seu gabinete. Eu acredito que, com isso, algumas situações ficam a desejar. Lamentavelmente, Dorinha, sei que você está aqui presente, já contei muito com você e lhe agradeço a sua boa vontade, mas ainda estou vendo muita queixa. E sei que nos setores que precisam exatamente do seu secretário, e isso é o que está faltando para que certas situações sejam realmente feitas e bem feitas, ou pelo menos bem delegadas. De outro, da mesma forma que é feita uma economia na SAMAI por falta de telefone, da qual o número no impresso de fatura não existe mais. Hoje, se quisermos ligar para a SAMAI, temos que ligar para a prefeitura, pois não temos mais celular nem em caso de emergência. Isso não está sendo contabilizado, prejuízo. Se porventura vier necessitar de um atendimento de urgência, em caso de um acidente de vazamento de água, até encontrar alguém que possa ser atendido, como já houve um caso, que para a nossa sorte conhecia a casa de um funcionário. Mas até quando temos que contar com a velha sorte, né? Outra situação é o social. A terceira idade a me cobrar respostas sobre por que não vão amanhã aos jogos que está sendo feito regionalmente. E que sempre participaram, até mesmo quando passaram
com algumas categorias dos jogos regionais para o estadual, eles nos representaram muito bem, da qual souberam nos representar dignamente, pois eu os acompanhei e fizeram de tudo para que pudessem trazer medalhas ao nosso município. Agradecidos, e hoje, lamentavelmente, não tem. Isso denota porque iniciaram suas atividades tarde demais. Sei que não foi por falta de boa vontade da coordenadora, mas acredito que ela deve ter perdido algumas reuniões que deveria ter sido feita no início do ano. Então, eu já visto, o trabalho já começa a ficar comprometido. E já não vou nem comentar na questão da saúde, por falta de secretário, o desmando e os descassos que se ouve todos os dias. Isso ficaria bem fácil e óbvio, de uma certa forma, só pelo fato de sermos vereadores de oposição. Mas isso é inadmissível. Ver falhas numa administração logo de início. Eu só espero que o prefeito tenha consciência dessa situação que ele está causando. Situação que não se sabe ao certo se é para cansar pessoas que lhe foram fiéis na sua campanha quando coligados, ou justamente por conta de uma economia que eu até não sei aonde que ela vai a prejudicar o próprio povo que elegeu. Também tenho aqui uma situação do servidor, o Leonardo. Ele está numa situação, pediu licença por 2 anos, foi levar seus filhos para Criciúma em busca de novos empregos, até se adequarem lá. Voltou, ele e sua esposa, seus filhos ficaram trabalhando em Criciúma, haja visto que aqui não tem toda a condição de emprego. Voltou, pediu para ser restabelecido no seu setor de serviço. Já faz um bom tempo que ele está tentando da melhor forma possível, não está conseguindo. Foi dito que não teria condições financeiras para readmiti-lo logo que de imediato, mas depois dessa situação, 2 funcionários foram contratados para o mesmo setor. Haja visto que tem funcionários que nem habilitação têm para conduzir o veículo que estão conduzindo. A categoria da qual não é a mesma. Estamos diante de uma situação assim. Sem curso, sem habilitação adequada e um funcionário que quer voltar a trabalhar no seu setor não consegue. São grandes falhas no início de uma administração. Falhas que talvez, por querer delegar sozinho todas as funções, não está conseguindo. Até quando essa situação vai ser permissiva? Eu coloco aqui para vocês. Mas estou aqui mesmo também para defender, quem sabe, e contribuir para a nossa sociedade a questão de um conselho de antidroga, o COMAD. A minha justificativa para esse conselho é: as drogas são a principal fonte de diversos problemas nos dias de hoje. Violência urbana, desestruturação de famílias e falta de perspectiva são apenas alguns deles. Por isso, essa vereadora nunca deixou de se preocupar com essa questão. Além da grande preocupação, sempre alertei crianças, jovens e adultos ao longo de minha vida, alertando-os sobre os problemas que o uso das drogas pode trazer. A implantação do Conselho vai trazer uma importante integração na ação conjunta e articulada de órgãos federais, estaduais e municipais.
na luta contra o tráfico ou uso de drogas. Além disso, o COMAD será fundamental para que Santa Rosa do Sul receba recursos da Secretaria Nacional de Antidrogas. Somente as cidades que têm o Conselho podem receber recursos do governo federal para programas de combate às drogas. Entre os objetivos do COMAD estão propor programas municipal de prevenção ao uso indevido e abusivo de drogas e entorpecentes, bem como acompanhar a sua execução, coordenar, desenvolver e estimular programas e atividades de prevenção e disseminação do tráfico e do uso indevido e abusivo, entre outros. Essa é a minha justificativa. Mas, só para nos empoderarmos de conhecimento, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, esteve na reunião do Conselho Nacional de Assistência Social que ocorreu esta semana, dia 17, em Brasília. Os conselheiros abordaram questões como tratamentos, as internações compulsórias e involuntárias e as penalidades previstas para os dependentes usuários do crack. Em relação às internações, a Fiocruz explicou que a compulsória é um ato judiciário e ocorre quando o usuário promove algum tipo de delito. A involuntária é utilizada quando o tratamento intensivo é necessário, pois o tratamento de forma ambulatorial não tem mais efeito. Na reunião, os conselheiros abordaram outras questões, as penalidades aos dependentes de drogas previsto no projeto de lei 7.663 de 2010, que está em fase final de tramitação na Câmara dos Deputados. A Fundação Oswaldo Cruz fez crítica à criação de um cadastro nacional de usuários de drogas, até mesmo em ambiente escolar, onde o aluno suspeito de ser usuário pode parar neste banco de dados e ter a vida do estudante e profissional prejudicada. Esta é só para ter um conceito da situação. Essas preocupações também refletem em nosso município, pois precisamos nos adaptar a esta nova realidade, ainda que difícil colocar certos conceitos a serem abordados. Mas diante do projeto de lei que é colocado, um grande passo está sendo dado, pois não acredito que em desenvolvimento de uma cidade seja construída sem que ela tenha uma base muito sólida. Por isso peço não só que este projeto de lei do Conselho Antidroga esteja de volta a esta casa a ser votado, mas que a indicação do projeto de lei antidroga colocado aqui pelo vereador Leno Livre também esteja, pois os dois projetos andam de mão dadas, um sem o outro inviabiliza toda a ação. Essa é a minha justificativa e peço mesmo que os vereadores aqui presentes, não só quando esse projeto vir, mas aquele que tem mais contato, se providencie junto ao prefeito para que a gente viabilize essa situação, que ela seja o mais breve possível, que esses dois projetos estejam efetivos, promulgados em nosso município, para que de imediato a gente possa dar em andamento, pois segundo a CNM, nós já estamos com um índice de problemas relacionados ao crack em nível médio. E temos as margens de cidades com alto índice de problemas, como a Balneário Gaivota, o Balneário Arroio do Silva e Araranguá. Então temos que remediar essa situação o mais breve, pois de outra forma não acredito que há crescimento de uma cidade se não podarmos toda a situação que vai crescer junto de uma forma crítica a nos levar o nosso futuro de nossas crianças, quem sabe, para uma situação bem drástica. Pois enquanto vimos a situação de um amigo, de um colega, de um conhecido, fica fácil.
mas essa situação dentro da sua casa, daí vocês vão ver o quanto ela é difícil. Como muitos já penam por uma situação assim. Como eu não desejo e espero que essa situação, para aquele que esteja passando, seja bem rápido, remediada, é o que eu coloco aqui para vocês, este projeto de anti-lei do Conselho Antidroga. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, o vereador Almides. Quero primeiramente cumprimentar o presidente dessa casa, a vereadora Sandra Bittencourt, a mesa diretora, a pessoa do Zé Luiz, colegas vereadores, e com muita honra recebemos essa noite a excelentíssima promotora da nossa cidade, comarca, doutora Juliana, e dizer, doutora Juliana, que uma cidade acolhedora, como a senhora pode, não sei o período que a senhora está aqui, mas por se tratar de uma comarca, de um município pequeno, a gente fica mais próximo disso, o primeiro contato que a gente está tendo, e a impressão é das melhores. E dizer que nesse mundo globalizado que nós vivemos, num Estado que prega a descentralização, temos, e é preocupante, coloco aqui, estava acompanhando, já tramitou na Câmara Federal e o projeto está no Senado da República. Então, projeto do deputado federal que é delegado. Olhou para o seu umbigo, teve a sua ideia e vai fazer com o povo lá abaixo. Portanto, se nós, aqui em Santa Catarina, principalmente na cidade de Santa Rosa do Sul, que perdemos a descentralização, e quanto mais fiscalizador, menos se erra, a doutora sabe disso. Se a sociedade pode fiscalizar, se os vereadores, se os promotores e se os delegados, teremos a apuração bem feita. Então, eu acho que deixo aqui já meu voto de repúdio, um voto que peço aos colegas também que, apesar que, como a doutora disse, que o próprio delegado ali defendeu o projeto, e dizer, promotora, que certamente a sociedade, se passará, a sociedade vai dar o contrário. Porque ainda bem que na justiça não existe indicação, existe competência. Então, eu acredito que vai ser bem sucedida essa causa de vocês. Dando meu voto favorável, quero aqui passar o serviço durante a semana, esclarecer algumas coisas importantes no uso da atribuição dessa Câmara. O setor de obras foi uma semana bastante trabalhada, já que recuperamos um patrulheiro, né, Dorinha? E hoje posso dizer e acredito que a comunidade de Lajeado, Tamandaré, Morro da Moça e a Perdida, conforme o vereador havia pedido, e os trabalhos foram efetuados de forma magnífica, onde se mostrou essa administração com a vinda do prefeito aqui e disse que não ia olhar o número de votos, porque se lá fôssemos fazer o trabalho de acordo com o número de votos, foram só 4. Mas, atentamente, deixo aqui os agradecimentos ao setor de obras, que é importante isso. Vamos trabalhar por toda Santa Rosa do Sul. A comunidade de Peroba também foi agraciada com um campo de futebol, uma drenagem que na época, quando eu era vereador em 2004, então vice-prefeito, se colocou à disposição, o vereador ele hoje lembra disso, que era um anseio, foi feito até um projeto de uma drenagem. Passaram-se 8 anos e nada aconteceu. Então, essa semana, acho que o vereador, não sei se vai depois falar sobre isso, mas
foi agraciada com a recuperação do campo de futebol, uma comunidade importante, onde se prima e se gosta e se socializa através do esporte. Então, acho que atender esse anseio da comunidade, certamente, hoje os esportistas daquela comunidade estão mais felizes. Então, eu acho que se trata de um compromisso assumido, um compromisso firmado. Também na comunidade da Peroba, como o vereador Israel falou na última sessão, solicitando aqui a ponte que dá acesso à antiga serraria, também foi recuperada, vereador. Então, acho que está aí o secretário dispondo do serviço. Então, mais uma atribuição. E como início de administração, o primeiro passo tem que se limpar. Já limpamos o nosso centro de triagem, mais parecido no chão, e agora recuperamos também de forma digna o nosso parque da piscina da Peroba, que se encontrava em estado calamitoso. Certamente muitos mosquitos, muitas cobras, muitas coisas, tinha sujeira para todo lado. Então, são atividades que estão acontecendo exclusivamente no setor de obras. E a Vila Nova, que está aguardando, que havíamos comprometido a questão da blindagem, uma blindagem de emergência, porque estamos aguardando do governo uma parceria para que consigamos terminar o tão ansioso asfaltamento até a escola agrotécnica. Certamente nos próximos dias já está acontecendo a patrolagem, mas as britas serão licitadas nesses próximos dias e certamente no máximo 15 dias estaremos à disposição. Então, acho que, como a vereadora falou e citou algumas situações, e eu, como vereador do governo, anotei algumas coisas aqui, e dizer ao colega, meu amigo, o funcionário que pediu licença, sem vencimento por 2 anos, que ele teria que ter pensado muito bem, porque se tratando de ser um funcionário efetivo do município, buscar outros áreas, e já que é um profissional qualificado, e eu vejo noticiando aí afora que se precisa muito de caminhoneiros habilitados no transporte particular. Isso não quer dizer que tem que direcionar, voltar novamente para a prefeitura. Então, quando ele pediu licença, ele tinha que saber que teria por 2 anos. Após os 2 anos, certamente será novamente integrado ao seu serviço. A questão dos secretários, colega vereador, já é um acerto, sim. Eu acho que o bom é a gente começar desde o dia 1º. Então, há uma coligação, há um compromisso com os partidos, e nós estamos conversando diretamente com os partidos, e quero tranquilizar a senhora que certamente o prazo se findará até o final do mês. E certamente a Secretaria de Agricultura, que contemplará a sigla do PT, será colocado no secretário à altura do município. A SAMAI, tão falada, e eu gosto de falar em economia, porque também tenho a formação como contador. A gente, quando fala em economia, quando o prefeito esteve aqui, ele falou e em campanha falava que ia estagnar as sangrias. E uma das primeiras atitudes deles foi cortar esse tipo de coisa, porque era um bumerangue ali, nego negociando carro, transporte, cada um com seu celular, e o povo pagando por isso. Então, como existe também um prazo licitatório, certamente nos próximos dias estaremos com o devido telefone à disposição do público. Mas, e uma coisa que o prefeito desde o primeiro dia tem feito um trabalho cansado na questão do SAMAI, que a água é muito importante. Então ele mesmo está atribuindo essa questão. Então acho que o telefone é um gesto só, é uma ferramenta para melhorar o serviço.
Mas, se não faltar água, como tem acontecido muito poucas vezes, e com a economia que apresentamos em 3 meses, 3 meses aqui, podemos dizer que não dá para comparar com outra administração. A terceira idade, tive 2 reuniões com elas. A primeira foi com um grupo de terceira idade, com a diretoria deles e mais os componentes, na prefeitura. E a segunda foi no primeiro dia, na abertura. Lá, diziam eles, repassaram para o prefeito, acho que uns 15 a 20 itens de reclamações que não eram atendidas pela administração passada. O descaso era muito grande. Não adianta, no primeiro momento, nós queremos participar de tudo se a estrutura não está pronta. Agora, aquilo que eles pediram no papel para a administração municipal será cumprido. E isso, vereadora, a senhora pode cobrar, porque a senhora acompanhou. A senhora foi coordenadora da terceira idade, conhece bem. E eles nos passaram uma lista de várias reclamações. Então não era tudo essa maravilha. Então, se nós ficarmos olhando para o passado e governando pelo retrovisor, certamente vamos bater. Porque essa administração que governou 8 anos foi repudiada nas urnas. Uma votação maciça. Um golpe forte. Então, esquecemos elas, porque está aqui, eu vejo o vereador Silnei, que era um vereador atuante da oposição e depois como direcionamento, que as suas indicações de projeto de leis, como da PAI no dia de deficiente físico, não foi cumprida um dia. 8 anos não foi cumprida um dia. O vereador Silnei era vereador da oposição, sabe que cobrava. Certamente, vereador Magamento, aquilo que vem de encontro da necessidade, essas indicações suas serão bem aceitas. E certamente não vão passar nenhuma contra esse vereador. Quero dizer à senhora que oposições, elas são importantes e ela constrói. E eu, como secretário de administração desse município, por 1 ano, quando eu fui, não pedia nenhuma sessão, como eu vejo o secretário de obras aqui sentado. Porque eu queria ouvir o que o povo reclamava. E o vereador é a voz do povo. Portanto, certamente iremos aqui levar as indicações da senhora e as reclamações, por se tratar de coisas impertinentes e que são fáceis de se resolver. Tudo será cumprido da forma da lei. Então, portanto, quero deixar a senhora bem tranquila e dizer que Santa Rosa do Sul, essa administração municipal é uma administração responsável, senhora promotora, uma administração parceira que vai ouvir muito. Nós já aqui tomamos a iniciativa de indicar o projeto do Lar Legal, que é importante, já que nós temos aqui quase 80% do nosso município legal. Acompanho no Senado Federal vozes altas hoje falando na questão da maioridade de 16 anos, na questão penal. Mas eu quero ainda, aqui nós vamos fazer uma moção também, pedindo que nós possamos também, 16 anos pode votar, também pode ter a sua carteira de motorista, pode ser preso de pessoas que, porque, haja visto, nós somos pequenos, mas aqui o delegado teve na sessão passada, e nós temos um problema no nosso colégio com droga, com 15 anos. Estamos formando criminosos, infelizmente, é nossos filhos. Então, é uma preocupação deste vereador, dessa administração, em dar o melhor para Santa Rosa do Sul. Quero aqui cumprimentar a imprensa na pessoa do Cacai, do Jarbas, do Feijão, aos ex-vereadores que estão aqui nessa noite, vereador Silnei, vereador Dorinha, que é secretário agora, nosso colega do Poder, nosso assessor jurídico, o Leonardo, e dizer a vocês que certamente não faltará resposta ao Givaldo, presidente da CDL, ao Jorge, que é empresário, representando os empresários,
Dizer que não faltará resposta da minha parte. Só me calo naquelas coisas que eu acho que estão erradas exatamente. Então, eu acho que esse tempo que nós estamos pedindo à administração municipal é para dar o melhor. Depois nos cobra. Muito obrigado. Concedo a palavra ao terceiro inscrito, vereador Matias. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Anselmo, cumprimentando o vereador Anselmo, quero cumprimentar todos os vereadores presentes. Quero aqui cumprimentar também a doutora Juliana, promotora, qual a gente fez o convite, ela está aqui presente. Convidando a doutora Juliana, quero cumprimentar também o diretor, Dorinha, ex-vereador Sunei, está aí na casa. Quero cumprimentar o Feijão, cumprimentando o Feijão, quero cumprimentar o Cacaia, o Boninho, Jarbas. Quero dizer, desde já, que hoje, em respeito sim, a minha convidada do vereador presidente Anselmo, doutora Juliana, eu quero dizer para a Madalena que na próxima segunda eu vou dar o direito de resposta para ela. Eu gostaria, ouvindo a doutora Juliana falar, é bonito de ver. Então eu vou fazer um pequeninho colocação para ela. Eu gostaria que ela pudesse responder, mas que quisesse falar um pouquinho mais, ainda a gente tem tempo. Tá? Então eu gostaria, assim, desde já, doutora, gostaria de saber da doutora se é aprovada a PEC 37, como ela está lá, quais as mudanças no direito da Câmara Municipal de promover investigações. Apesar que ela já respondeu, mas eu gostaria, né, que a doutora se quisesse. Realmente em princípio, como eu falei anteriormente, a PEC 37, pelo respaldo que ela está recebendo na mídia, na discussão da sociedade como um todo, parece que é só o Ministério Público que vai perder o poder de investigar. Mas como eu havia falado para os senhores, a Câmara de Vereadores vai sim ter tolhida a sua capacidade de investigar criminalmente. As CPIs são é o inquérito policial da Câmara de Vereadores. O delegado de polícia lá na delegacia, ele tem um inquérito policial para investigar os seus crimes. O promotor de justiça tem o seu procedimento de investigação criminal, o PIC. E a Câmara de Vereadores tem a CPI. Todos são instrumentos que têm a mesma finalidade. Questionar, angariar provas a respeito de crimes diversos e tentar imputar esses crimes aos seus autores. A CPI é o instrumento que os senhores têm hoje nas mãos dos senhores. E é um instrumento muito bem utilizado no nosso país. Como eu havia falado, existem inúmeros exemplos de grandes ações criminais que foram embasadas nas excelentes investigações perpetradas no âmbito das câmaras de vereadores. E isso não precisa nem ir muito longe. Nós temos, aqui no Sul, nós temos inúmeros casos. Em Criciúma, nós temos casos de CPIs instaladas que foram instaurados processos criminais. Em Orleans, Uruçanga, e isso só exemplos aqui próximos da nossa cidade. Mas no Brasil como um todo, as CPIs trazem sim uma grande contribuição no combate à criminalidade. Sobretudo aquela criminalidade que acontece às vezes no centro de serviço público, grandes esquemas de desvio de dinheiro público. E as câmaras de vereadores trazem
essa possibilidade de investigação e a sua grande contribuição para a democracia brasileira. E a Casopec passa, na forma como ela está redigida hoje, nem eu poderia instaurar o meu PIC, nem os senhores poderiam instaurar uma CPI. E estaremos com as mãos amarradas, sem poder fazer nada, ainda que tenhamos o conhecimento e provas ou qualquer outros elementos que possamos imputar a prática de crimes. O que nós teremos que fazer caso até que passe, nós poderemos até reunir provas contra algo ou contra alguém, mas nós teremos que entregar todas essas provas ou para o delegado da Polícia Federal ou para o delegado da Polícia Civil, e aí sim ele, somente ele, vai decidir o que fazer com essas provas. Se ele vai investigar, se ele não vai, como vai investigar, quem vai investigar, e nós não teremos essa capacidade. Ficaremos somente vinculados à atuação do delegado de polícia. Por isso, até que eu achei interessante que viesse mostrar aos senhores, porque não é só eu e só o Ministério Público que vai perder, mas os senhores também perderão grande parte da atuação que os senhores, como homens públicos e sérios que são, podem fazer pela sociedade, pelo qual representam. Quero aqui também, agradecer ao nosso doutor advogado Leonardo por sua presença, qual foi esse parte que a doutora tem aqui hoje nessa casa. Quero agradecer já a presença da promotora, esteja aí presente, deu todas as suas explanações, mas gostaria de um dia que ela voltasse a essa casa, e tenho certeza que a autoria desse deputado não é possível. O que ela falou, ela disse que gostaria de falar mais. Promotor, você que gosta de falar bastante isso. Mas o que ela passou aqui, pouco que a gente ouviu ela, é com tristeza que a gente veja esse projeto desse deputado lá, Eu nem sabia que era um delegado, mas ele regredir no setor de investigação. Eu tenho certeza, doutora, que se contar, precisar do meu voto, sou favorável. Era isso que eu tinha para dizer para vocês todos. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Eu convido o vereador Matias, vice-presidente, para ocupar o meu lugar, que eu possa fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar o presidente do Justiça Superior Matias, cumprimentar a Santíssima Promotora de Justiça da nossa comarca, Diana, cumprimentando os vereadores, registrar aqui a presença da imprensa, o João, o Jarbas, o Cacaio, o ex-vereador, hoje, secretário de Orinas, o Cinei, assessor jurídico Leonardo, assistente social Cássio, demais pessoas, Chumares, presença dela. Queria aproveitar e fazer uma pergunta. É que a gente fica preocupado, que a gente também tem um cargo legislativo, e eu vou fazer a pergunta seguinte: se aprovada a PEC 37 na visão do Ministério Público, isso não vai ferir uma das atribuições da Câmara de Vereadores, principalmente as funções de fiscalizar o Executivo? Sem dúvida. É aquilo que eu falava anteriormente. O poder de investigação das câmaras de vereadores é uma das funções primordiais, além da própria legislação, o poder de editar leis. Uma dos maiores poderes que os senhores têm nas mãos dos senhores é o poder de fiscalizar. Não só o executivo, mas de uma forma geral. O poder de fiscalização que os senhores têm nas mãos dos senhores é muito importante. Primeiro porque os senhores
são os homens do serviço da política que estão mais próximos da população. Então, os senhores que estão ali no meio da população, que sentem os anseios da população e sabem aquilo que a população anseia dentro da sua comunidade. E que os senhores podem ter esse poder grande, que é a tribuna, de trazer à discussão esse tipo de situação. Então, a partir do momento que os senhores não terão a capacidade, por exemplo, de instaurar as CPIs e de fiscalizar, sim, os senhores serão tolhidos pela PEC 37 de fiscalizar, não de fiscalizar de uma forma geral como é feito ordinariamente, mas a partir do momento que os senhores fiscalizam o executivo e constatam dentro do executivo qualquer tipo de fraude, ou qualquer tipo de crime, ou qualquer tipo de conduta ilícita, os senhores não poderão instaurar o devido procedimento legal para averiguar a veracidade dessas informações. O que os senhores poderão fazer, acaso constatem condutas ilícitas, como eu disse anteriormente, reunir todas as provas e entregar para o delegado de polícia. É o que os senhores poderão fazer. Então, penso que, como eu dito, como já disse, vou dizer outra vez, os senhores possivelmente perderão uma grande capacidade, um grande poder que os senhores hoje têm nas mãos, e que é um direito que os senhores têm, que é o direito que a sociedade toda tem, de ter os homens públicos o poder de fiscalizar, o poder de averiguar se a lei está sendo cumprida, se a lei está sendo feita e respeitada da forma adequada, e se a coisa pública está sendo tratada da forma como se deve. Então, a partir do momento que essa PEC passar, isso também será tolhido dos senhores, essa capacidade de investigar os crimes dentro do Executivo, sem dúvida nenhuma. Segunda pergunta. Como fica a questão das CPI na Câmara de Vereadores se for aprovado o PEC 37? Não haverá CPIs. Não haverá. Infelizmente, é um grande retrocesso à nossa democracia. Os senhores não poderão investigar. A investigação criminal, como disse, só vai ser delegada de forma privativa, ou seja, excluindo qualquer outra entidade, única e exclusivamente as delegacias de polícia, quer sejam da área federal, os delegados de polícia federal, e os delegados civis, única e exclusivamente. Nenhum outro órgão ou entidade, e isso inclui a Câmara de Vereadores, não poderão investigar crimes, sejam quais forem. Os senhores não poderão. Quero agradecer aqui a promotora, que não faz nem 90 dias nessa comarca. Desejar sucesso, boa sorte nessa comarca. E dizer a ela que, se precisar do legislativo, as portas estão abertas. Só que o delegado também pediu uma oportunidade, vai ser convidado, ele também convida o povo para ver a explicação dele, que a gente tem que ver os dois lados. E eu não posso deixar de pedir também uma explicação. Era isso. Boa noite. Não havendo mais orador inscrito, encerra-se o grande expediente. E nada mais tendo a apresentar, agradecemos a presença de todos, especialmente a excelentíssima senhora Juliana, promotora de justiça de nossa comarca, por sua exploração e esclarecimento. E damos por encerrada esta 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. Uma boa noite a todos.